Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Esse sermão é um desenvolvimento que eu fiz para o seminário e eu vou trazer para os irmãos hoje, que está em 1 João, no capítulo 2, versículo 18 em diante, onde diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço ao Senhor nesse momento que abra os nossos corações para que possamos receber a sua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nos guia através da Bíblia, que é a sua palavra. Que o Senhor me dê, ó Deus, capacidade, porque sou um mero pecador. Ajuda-me a expor a sua palavra de maneira fiel, e que o teu Espírito Santo leve a sua palavra dos ouvidos aos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos prestem bastante atenção, fique atento, de maneira reverente, permaneça. Vão ser poucos minutos e, em sinal de reverência, procure não sair, procure não ficar indo ao banheiro, a beber água. São poucos minutos. Nós precisamos de ter reverência a Deus, respeito à palavra de Deus. Quando o pregador está aqui na frente, seja eu, seja qualquer que for, nós estamos expondo não a nossa palavra, mas a palavra de Deus. O foco nosso aqui é o Senhor Jesus. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali no meio. Então Jesus está aqui. Deus está aqui. Portanto, nós precisamos ter reverência e temor a Deus de estarmos na sua presença, não ficar levantando, porque esse é um sinal de desrespeito à palavra do Senhor que está sendo exposta. É um desprezo muito grande com o Senhor. Então, com toda reverência, vamos estudar então a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. 1 João 2,18. João está falando aqui sobre os anticristos. E João afirma nessa passagem que já estava em andamento a última hora. Ele diz: filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, os últimos dias. Quando a Bíblia diz última hora, ela está dizendo os últimos dias, o fim dos tempos.
O fim dos tempos já começou com a morte e ressurreição de Cristo. Os últimos dias já estão acontecendo desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. A gente pensa, o fim dos tempos, lá no futuro, lá no ano 2100, mais ou menos, né? O fim dos tempos já começou na época dos apóstolos. E ele usa como evidência disso o aparecimento de muitos anticristos, né, que estão se espalhando pelo mundo. Pensa, já na época dos apóstolos, muitos falsos profetas anticristos estavam se espalhando pelo mundo. Tratam-se então de falsos profetas. Quando ele diz esses anticristos, ele está falando de falsos profetas que estavam ensinando doutrinas contrárias às dos apóstolos de Jesus. Esses anticristos, ele diz que assim como nós já sabemos que ia vir o anticristo, o anticristo mesmo, já estavam surgindo os anticristos, que eram então precursores do anticristo que virá, né, que estavam ensinando então falsas doutrinas a respeito de Jesus. No entanto, né, João convoca a igreja a permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Ele convoca então as pessoas. Então, o ponto número 1, a última hora. Para João, a última hora já havia começado no seu tempo, né? E de fato, parece que os apóstolos acreditavam que a volta de Jesus e o fim dos tempos já iria acontecer no tempo deles. Eles esperavam que Jesus já voltaria ali na época deles. Isso não pode ser considerado como um erro da parte deles, porque toda geração de cristãos tem que esperar que Jesus volte na sua geração. Foi o que Jesus disse. Jesus disse isso para eles. Vocês não sabem o dia e nem a hora. Então vocês vigiem, porque virá na hora que vocês menos estiverem esperando. Será a volta do Senhor. Então não podemos considerar como um erro. O fim ele pode acontecer então nas respectivas épocas. A última hora, na verdade, ela começou desde a morte e a ressurreição de Cristo, como eu disse, e o fim dos tempos é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Portanto, de fato, nós estamos na última hora, nesse exato momento. João, então, ele diz que podemos saber que essa é a última hora porque tem surgido muitos anticristos, que eram, então, protótipos do anticristo, que os cristãos já tinham ouvido falar que viria. Então são falsos profetas que estão, desde aquela época, pregando falsas doutrinas. Como nós vamos ver aqui, na época de João ali morreu por volta do ano 90 depois de Cristo. Já naquela época estava surgindo a primeira grande heresia que a igreja teve que combater, que era a seita então dos agnósticos, que era uma filosofia, misturava coisas do cristianismo com filosofia grega e tinha uma visão completamente errada sobre Jesus. Por exemplo, eles ensinavam que Jesus não veio com um corpo, que ele era um espírito, uma ilusão de ótica, não tinha corpo, porque na filosofia deles, corpo, matéria, é uma coisa má, ruim. Então, se Jesus é Deus, é Filho de Deus, ele não podia ter corpo. E começaram a espalhar essa mentira. E João, então, escreve essa carta advertindo as pessoas dessa época sobre esses anticristos, falsos profetas. Os anticristos. O significado de anticristo anticristo, essa palavra ela só ocorre nas cartas de João, você não vai encontrar em outras partes da Bíblia. Só João que diz esse nome, e ela está relacionada com outras partes, outras expressões da Bíblia. Apesar de não estar em outras cartas e outros livros dos apóstolos, ela está com outra nomenclatura em toda a Bíblia. O anticristo é uma figura escatológica que virá da parte de Satanás, e será um homem segundo o significado do seu título, contra Cristo.
anticristo. Aquele que ou pode ser traduzido também por aquele que se passa por Cristo. Vai ser alguém que vai enganar as pessoas, se dizendo então o próprio Deus, para enganar as pessoas. É um falso Messias, um falso Cristo, um anticristo, inimigo de Cristo. Os falsos mestres também são anticristos. João diz que desde já muitos anticristos têm surgido no mundo. Ele está falando então de falsos mestres que têm ensinado falsas doutrinas a respeito de Jesus Cristo. Muito provavelmente, como eu disse, os gnósticos. Eu falei a palavra errada, eu falei agnósticos, né? É gnósticos. Os agnósticos, na verdade, são aquelas pessoas que não acreditam em Deus e nem desacreditam. Eles dizem, eu não sei. Agnóstico significa não conhecimento. Gnóstico ou gnose é uma palavra grega, significa conhecimento. Agnóstico é aquele que não tem o conhecimento. Não posso provar que Deus existe nem que ele não existe. Então é um agnóstico, é um ateu gourmet. Por exemplo, ateu. Theos, em grego, é Deus. Um ateu é não Deus. Não acredita em Deus. É um ateu. Então, portanto, agnóstico é alguém que não acredita, nem deseja acreditar, ele não sabe, ele está ali no meio do caminho. E esses gnósticos, então, eles eram essa seita que pregava sobre isso, sobre aquilo que eu falei sobre Jesus, que ele não tinha corpo, e inclui muitas outras doutrinas, uma seita que ensinava que Jesus não tinha vindo ao mundo com um corpo humano, real, de carne e osso. Ou seja, falsos profetas, os falsos profetas e as suas falsas doutrinas são oriundas do diabo. São homens que possuem o espírito do anticristo. Aqueles que ensinam doutrinas erradas, que não estão em conformidade com a palavra de Deus, são anticristos. São oriundos do diabo. E mais atualmente, como eu tenho dito muitas vezes, surgiu uma safra de falsos profetas que está inundando o Brasil. Eles usam o título de coach. São coaches, treinadores, que estão levando milhares de pessoas ao inferno, porque eles anestesiam elas. Eles dizem que está tudo bem entre elas e Deus. Elas vêm a Deus em busca do sucesso e do crescimento na vida, mas eles estão no adultério, eles estão cometendo todo tipo de pecado, e os pregadores dessas igrejas falsas estão dizendo que está tudo bem. Você é o centro do coração de Deus. Deus te ama tanto. E ele vai para casa então com a sua alma anestesiada, com a sua consciência anestesiada, dizendo é verdade. Deus existe para me abençoar. Deus é o meu amuleto. Deus é o meu escudo. São anticristos. Estão se passando de pessoas de Deus, mas na verdade estão levando à condenação dessas pessoas. Portanto, não pensa, não, que isso, todo mundo bonzinho está falando de Jesus. Esses anticristos também falavam de Jesus. Mas um Jesus falso, um Jesus incompleto, e não o Jesus da Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E ele diz também, aqui no versículo, ele diz que eles saíram do nosso meio, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio. João diz ainda então que esses anticristos saíram do nosso meio, do meio da igreja. Ou seja, os falsos mestres saem de dentro da igreja e estavam ensinando então essas novas doutrinas.
Porque os apóstolos não ensinaram essa doutrina. O falso profeta sempre vem com uma nova doutrina. Não, eu tenho uma nova interpretação. Não, porque foi 2000 anos assim. Não, mas agora vamos reinterpretar aqui. Vamos atualizar a Bíblia. Não, é porque isso aqui foi ensinado há tanto tempo, isso aqui está ultrapassado. Nós precisamos então renovar, atualizar para os nossos dias. Novas doutrinas. Pessoas de dentro da igreja saem então com esse papo. É assim que eles surgem. Eles pegam carona na doutrina bíblica e aplicam nos seus pensamentos tortos. Parecem pessoas boas, parecem homens de Deus, assim como o anticristo tenta se passar por Cristo. Esses mestres parecem ter uma boa doutrina. Nossa, tão sábio, fala tão bem, tão engraçado, né? Parece ser de Deus, porque tem palavras bonitas, agradáveis, chega a chorar, né? E falam sobre Deus e Jesus, mas na verdade nunca foram dos nossos. E os seus ensinamentos heréticos são vindos do diabo para enganar. É assim que os coaches agem. Eles falam bonito, chorando, com lágrimas nos olhos. Olha, porque Deus e Jesus. Outros usam como desculpa para seguir esses homens também os sinais e maravilhas. Olha o resultado que ele dá. Ele está falando besteira? Tá, mas pelo menos ele ganha almas. Pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Tá mesmo, ganhando almas para o inferno. Tá mesmo fazendo alguma coisa. Enganando e destruindo. Você sabia que milagres, dons, não são evidência de que alguém é de Deus? Não são. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz que no dia do julgamento, muitos virão dizendo, Senhor, chamando Jesus de Senhor, Senhor, mas nós fizemos milagres em Teu nome. Senhor, nós operamos maravilhas, expulsamos demônios e profetizamos em Seu nome. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, afastem-se de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade, o pecado. Então, dons, sinais e maravilhas não são evidência de que uma pessoa é de Deus. Outra passagem também é lá em Apocalipse, onde o mesmo João que escreveu essa carta aqui diz que o anticristo, a besta, né, vai operar milagres e maravilhas, até fazer chover fogo do céu, a ponto de enganar muita gente. Ou seja, até o diabo, o anticristo, faz sinais e maravilhas. Não, mas eu vou para aquela religião tal lá, porque, olha lá, curou o câncer. Olha lá o milagre que aconteceu, cresceu um braço nele. A Bíblia diz você olhar a doutrina. O que ele está ensinando? Lá em Apocalipse diz que a besta fazia milagres e fazia de tudo, mas quando ele abria a boca para falar, falava como o dragão. O dragão lá em Apocalipse é o diabo. Fazia sinais e maravilhas, parecia de Deus, mas quando ele falava como o dragão. Falava como o diabo. A doutrina dele era do diabo. A doutrina não era de Deus. Portanto, não se engane, não pensa que, olha lá naquele lugar está acontecendo tantos milagres, é de Deus, eu vou lá, a mão de Deus está aqui. Aí ele vai lá, a mão de Deus está lá. Eles vão atrás dos milagres e são enganados. Portanto, não se deixe enganar por essas pessoas. Então, João diz que esses falsos profetas, esses anticristos, saíram de dentro da igreja para enganar. Eles então pegam carona na doutrina da Bíblia, e então eles aplicam essa doutrina nos seus pensamentos tortos, e então fazem uma nova doutrina. E nós temos visto isso muito nos últimos dias. Pastores dizendo que nós temos que atualizar a Bíblia. Essas coisas estão acontecendo nos nossos dias também. E nós temos que tomar cuidado com isso. João nos chama a ser ortodoxos, ficar com aquilo que nós aprendemos desde o começo.
Como você faz então para identificar um anticristo, um falso profeta? João diz que o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias. Versículo 22 ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, todo líder, pastor, religião ou mestre que ensinam a verdade, explícita nas Escrituras, como a de que Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho de Deus encarnado, e vem com uma nova doutrina, uma nova teologia, esse tem o espírito do anticristo, esse é um enganador. Então todo pastor, religião, mestre, que não ensina então uma verdade explícita das Escrituras, que nega uma verdade explícita da Bíblia, a Bíblia está dizendo, Jesus quando ele diz assim, em verdade lhes digo, ele afirma 2 vezes, o que eu estou dizendo, olha, isso aqui é verdade, é a verdade pura. E a pessoa nega aquilo, esse pastor, mestre, fundador de religião, não sei, professor, nega isso, então a Bíblia diz, esse é o anticristo. Esse é o falso profeta, esse é o falso mestre, o falso professor, e vem com a nova doutrina. Então, muito cuidado. Nós temos visto isso muito na internet. Hoje, na internet, nós temos acesso a tudo. Nós ouvimos todo tipo de coisa. E agora, parece que, infelizmente, a religião evangélica está extrapolada, está multifacetária. Muitos anticristos surgiram de dentro da igreja e estão ensinando um monte de besteiras e a internet deu ouvidos a eles, deu voz a eles. Muito cuidado com quem você escuta. Seja muito seletivo. Preste bastante atenção. Hoje, na nossa escola bíblica, estudamos então como Jesus usava a Bíblia, como Jesus enxergava a Bíblia. E nós estávamos conversando e nós lembramos então aquela passagem aonde Jesus então discute com o diabo tentando Jesus. E Jesus, como que ele derrotou o diabo? Com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus sempre foi um homem bíblico, sempre ficou com a Bíblia. Em determinado momento, o diabo percebeu isso. E o que ele fez? É Bíblia? Aquele negócio dele é Bíblia? Então mandou um versículo dele. Levou ele lá em cima no do templo, no lugar mais alto. Pula daí, Jesus. Porque está escrito que o Senhor vai ordenar os anjos para te segurar. Está escrito lá no Salmo. Tá ou não está escrito? Eu posso dizer que é mentira? E quem estava falando isso? O diabo. O diabo usa a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. E ele usa a Bíblia para enganar. Portanto, não é só porque fulano está falando de Bíblia que é de Deus. Muito cuidado. E então Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Usando a Bíblia para fazer ele pecar, para fazer ele ir contra Deus. E Jesus então respondeu com passagem bíblica. Porque se você pega um texto isolado, tira do contexto, é pretexto para heresia. Por isso você deve também conhecer a Bíblia. Conheça toda a Escritura. Não, conheça só o Salmo 91, Salmo 23, tá bom. Aí eu fico repetindo lá na minha casa, deixo a Bíblia aberta lá no Salmo 23, ela fica amarela, nem fecha. Ela vira um amuleto, dá sorte. Eu vou pôr aqui para dar sorte aqui para a igreja. Fica aí, Bíblia, dando sorte aí. Expulsando os demônios. Isso não existe. Não existe. A Bíblia, se ela não entrar no seu coração, ela não tem efeito nenhum. Não serve para nada. É só mais um livro ali com poeira em cima. Então, se você não conhecer a Bíblia, o diabo, o anticristo, os anticristos aí,
na internet vão te enganar. E você vai dizer amém para uma heresia que ele está ensinando. Muito cuidado. Então é assim que você identifica um anticristo. Recentemente um pastor dito batista foi expulso do grupo lá dos pastores lá de São Paulo por ensinar besteira. É o pastor que estava dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Vamos atualizar a Bíblia. Tem coisa na Bíblia que ficou passada. Agora, né? Hoje em dia, nós estamos vendo, nos últimos dias agora, uma cantora evangélica, cantora gospel, foi execrada na internet por defender os princípios da Bíblia. Hoje em dia tem isso agora também. Se você falar a Bíblia, você é cancelado, perseguido. E ela defendeu então ali a Bíblia. O assunto é sobre homossexualismo. E ela disse que não, que um amigo dela perguntou para ela: você cantaria no meu casamento? Ele era homossexual. Ela disse: claro, se você casar com uma mulher linda, uma mulher cheia do poder de Deus, vou no seu casamento na hora. Mas se você casar com outro homem, segundo a Bíblia, segundo o que eu acredito, isso não é de Deus. Se eu cantar num casamento homossexual, eu posso deixar de pregar a Bíblia, de cantar sobre a Bíblia, de cantar sobre Jesus. Para que ela falou isso? Uma enxurrada de gente em cima dela, acabando com a raça dela. E hoje em dia está assim. E os anticristos dentro da igreja estão atualizando a Bíblia para fazer encaixar esse tipo de coisa na nossa fé. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: Jesus, como que Jesus encarava isso? Como que Jesus encarou a Bíblia? Ele quis atualizar ela? Ele atualizou a Bíblia para os dias dele? Porque quando Jesus veio à Terra, o Antigo Testamento já estava formado, anos. Já estava pronto. Jesus então teve acesso à Bíblia. Ele leu a Bíblia, ele pregou a Bíblia. O Antigo Testamento. Como que Jesus usou? Lá em Mateus 19, os fariseus chegaram nele e perguntando ele sobre o casamento. Mestre, o homem pode se divorciar, então, da sua mulher por qualquer motivo? E o que ele disse? Vocês não leram? Ah lá. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Vocês não leram? Sempre que alguém perguntava a Jesus sobre alguma coisa, ele dizia: vocês não leram o que a Escritura diz? Jesus nunca dizia assim: olha, eu acho que na minha opinião, eu acho que na minha visão... Não. Ele perguntava: o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? O que está escrito? Porque para Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, é a regra de fé e conduta. Jesus usava a Bíblia dessa maneira. E a respeito do casamento, olha a visão de Jesus sobre o casamento. Vocês não leram que desde o princípio o Criador fez o quê? Homem e mulher. Ele não fez homem e homem. Ele não fez mulher e mulher. A visão de Jesus é a visão da Bíblia. Jesus então acreditava nisso. E ele diz então que por isso o homem então deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vocês não leram isso? Passa o outro versículo. De modo que já não são dois, aliás, já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe que Deus ajuntou. A visão de Jesus, então, sobre o casamento é a visão, então, da criação. Como que Deus criou as coisas? É assim que tem que ser. Deus criou homem e mulher para se tornarem uma só carne. A visão de Jesus, então, é essa. Está escrito assim? É assim. Ele não disse assim, não, Moisés, quando escreveu isso, era muito tempo atrás. Está ultrapassado. Vamos atualizar aqui para os nossos dias, então? Jesus não fez isso. E nós também não temos que fazer. Se o nosso Senhor, o Mestre, o Filho de Deus encarnado, ele usou a Bíblia dessa maneira, nós devemos usar também.
Então, muito cuidado com essa galera que está dizendo aí, não, que Jesus, ele ama, e Jesus aceita tudo, e o Antigo Testamento passou, agora nós temos que ficar só com o amor de Jesus, né? Porque o importante é o amor. Muito cuidado com isso. Eu quero ler com vocês, para a gente encerrar, aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo enxergou os nossos dias. Infelizmente, eram os nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que João disse que era a última? A última hora, os últimos dias. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Heitor, coloca o versículo 5 na Nova Tradução na Linguagem de hoje. A Nova Tradução na Linguagem de hoje diz assim: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. A Bíblia já está alertando há 2000 anos atrás. Parece que é de Deus. Parece igreja. Tem forma de igreja. Tem forma de Deus. Tem forma de Jesus. Tem forma de pastor. Tem forma de irmão. Parece. Você olha ele falando, pregando, nossa, que homem de Deus. Cuidado. Com as suas ações, negam o verdadeiro poder. Eles negam. Fala bonito, mas no fundo ele diz assim, não, Jesus na verdade, ele não ressuscitou de verdade, ele ressuscitou no coração das pessoas, né? Jesus foi o quê? Um mestre, um professor, que ensinou o amor, que pregou a paz. E Jesus, ele ensinava isso. Ele fez justiça social, ele era comunista, ele era socialista. Vou ensinando coisas e coisas sobre Jesus, mas negando a essência da nossa fé. Ele não ressuscitou de verdade, foi só no coração. Eu já ouvi um falar isso. Na verdade, ele não nasceu de uma virgem. Isso é lenda, isso é impossível. Na verdade, Jesus, ele é só um mito. Uma coisa criada, então, para acalmar o nosso coração. Entende? Cuidado, tem pessoas que falam bonito, mas no fundo a doutrina deles é essa. São anticristos, são falsos. Nós estamos vendo nessa nossa geração esse tipo de coisa acontecer. Pastores falando isso, influenciadores, as pessoas do mundo têm uma aparência de piedade. O que é piedade? Dedicação a Deus. Alguém dedicado, piedoso. E um ímpio, o que é um ímpio? Alguém que não tem dedicação a Deus. As pessoas do mundo têm aparência de piedade, quando na verdade elas negam a fé, negam o poder do Evangelho. Portanto, esses são os falsos profetas. Recentemente aquela cantora famosa Anitta, ela disse, eu tenho pavor da expressão temer a Deus. E milhares de pessoas seguem ela. É isso, é mesmo, é isso, esses religiosos e não sei o quê. E a Bíblia, Jesus disse, temam a Deus. Vocês devem temer a Deus. Então cuidado com quem você ouve. Eu vou ler o último versículo, que está aqui em João, em
1 João, no capítulo 2, aqui no versículo 24, ele diz o seguinte: permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Permaneça na Bíblia. Fique com o que você foi ensinado desde o princípio. Não creia em novas doutrinas. Surgiu um maluco aí falando coisas novas e não sei o que, reinterpretando a Bíblia com muito cuidado. Permaneça na sã doutrina. Paulo também disse a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Iam procurar mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos pecaminosos. Não, ele está falando que o que eu faço é pecado. Vou procurar um que fala que é de Deus. Cuidado. Amém? Então nós devemos ser conservadores. Nós devemos ser ortodoxos. É a palavra de Deus. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oro ao Senhor e te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ficar na sua palavra. Nos ajude, ó Deus, a não sermos enganados. Como a sua palavra diz, nós temos a unção. O Espírito Santo o Senhor derramou sobre aqueles que pertencem a Ti. Ele não nos deixa ser enganados. A sua palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Nos ajude, ó Deus, a ficar longe dessas falsas doutrinas, ficar longe, ó Deus, dessa aparência de piedade do mundo. Que essas filosofias mundanas não entrem na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos. Que nós possamos ficar com a sua palavra, ficar com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa geração, tem sido bombardeada por tantas filosofias. A pior delas, defendendo o aborto, defendendo o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Ó Deus, essa semana, um bebê de 7 meses foi morto dentro do ventre da mãe. E as pessoas comemoram isso. Tem misericórdia, ó Deus. Que a Tua igreja permaneça na Sua palavra, pura e verdadeira. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.